Abrir em Lucas, capítulo 3, vamos ler do verso 1 até o verso 20. Então, uma série de pregações estão sendo sobre evangelismo. Essa também vai ser de um grande homem usado, João Batista, precursor. Ele estava preparando um caminho para a chegada de Jesus Cristo. Lucas 3, amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abimeleque, Anás e Caifás exerciam sumo sacerdócio. Foi neste ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntaram a multidão. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes é estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração caso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E com muitas outras palavras João exortava o povo e lhes pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas de colocar João na prisão. Vamos orar mais uma vez a Deus? Senhor Deus, nós pedimos, Senhor, perdão de nossos pecados, nossas falhas. Tem misericórdia de nossas vidas, ó Deus. Nós não sabemos que não somos nada sem você, Deus. Deus, nos pegue pela mão, nos conduza, Senhor, conforme o Teu querer, Tua graça, Tua misericórdia. Que o Teu Espírito Santo ministre em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, se nós queremos orar e Te agradecer por este momento. Amém. Então, esse texto
ele é um dos mais relevantes ali que dá para nós se dizer assim do Novo Testamento, porque é onde que nós estamos vendo o início, é onde que está sendo preparado o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Aqui a mensagem do Evangelho está sendo anunciada por João Batista. Em Lucas 1 e 2, nós encontramos a narrativa do nascimento de Jesus Cristo e também o nascimento de João Batista. E quando nós abrimos aqui o capítulo 3, ele já está dando o seu início lá no ministério de João Batista. Então, ali até o capítulo 2 de Lucas, a gente vê até a infância ali um pouco da vida de Jesus Cristo. Depois disso, vai pular vários anos e aí vai entrar o precursor, que é João Batista. Então, a Bíblia, ela se cala mais um pouco neste período, ela não vai falar nada. E nos versículos 1 e 2, aqui nós conseguimos ver 7 personagens, sendo eles 5 do mundo político e 2 deles do mundo religioso. E Lucas aqui estava tentando descrever como estava o mundo naquela época, quando o precursor, quando João Batista estava chegando. Então o relato geral e particular aqui, ele está começando do império. Lucas está narrando para as pessoas do império e está indo para a província, que ele começa ali no versículo 2, Anás e Caifás, que seria a província ali, o Israel. Então o nosso primeiro ponto, pedir lá para quietinho, passar ali para nós no slide, é o contexto histórico. No caos veio a palavra de Deus. Então no 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes o tetrarca da Galiléia, Filipe seu irmão o tetrarca da Itureia e Traconites, Lissânias, tetrarca de Amimeleque. Então aqui, para nós tentarmos situar um pouco, Tibério César era o imperador. Ele governava todo o território, aonde que era romano, o povo romano era o Tibério César que estava governando. Ele tinha a palavra final de tudo. Ali na Judéia, quem estava governando era Pôncio Pilatos. Aqui embaixo, Pôncio Pilatos, aquele que estava lá quando foi crucificado o nosso Senhor, o Jesus Cristo. E aí tinha mais 4 tetrarcas, que esses tetrarcas, ele estava na Galiléia, na Itureia, Traconites e Abilene, que situa nessa parte aqui, mais acima do território de Israel. Então, cada um governava uma região, cada um estava fazendo uma função. Só que todos eles eram do alto escalão, eles eram políticos, tinham muito dinheiro envolvido. E o Antigo Testamento, ele se encerra em Malaquias. Esse período, a Bíblia chama ali de período intertestamentário, que dá 400 anos de silêncio. É onde Deus levantou o último profeta ali, Malaquias, se calou por 400 anos e aí ele começou a levantar outros novos profetas. E aqui é um deles, que é o João Batista. Após esses 400 anos, é onde que está vindo a abertura do caminho. E o caminho nós conhecemos quem que é Jesus Cristo. Então esse silêncio gerou muitas guerras, tanto que nós fechamos o Antigo Testamento, quem que estava governando ali era a Persa, era um Medo Persa que estava reinando. Quando a gente abre o Novo Testamento, que nem esse texto que a gente leu aqui, era o Tibério César já no capítulo 3 de Lucas, ou seja, Tibério César era grego, era romano, ou seja, já é outro império, é o Império Romano que está dominando o mundo neste momento. E Lucas, não está por um acaso que ele colocou 5 personagens deste alto escalão neste versículo, já de introdução ali, para abrir o caminho. E um desses grandes caras aí que foi levantado ali nesses 400 anos, provavelmente vocês já viram falar de Alexandre o Grande. Ele foi um grande governador, ele foi um cara que foi muito sábio. Só que quando ele morreu, outras pessoas vieram e chegou o tal de Herodes. Não esse do texto, um outro Herodes.
o Herodes o Grande. Esses Herodes que nós lemos aqui são descendência desse Herodes. Só que esse Herodes o Grande, ele tinha muito medo de outras pessoas se levantarem e pegarem o poder do seu reinado. Então, várias coisas aconteceram, e uma delas, ele se casou com 10 mulheres, e ele exterminava os parentes das mulheres, porque ele achava que as pessoas que estavam, os familiares dessas mulheres, iriam tomar o poder dele. Então, para isso não acontecer, ele exterminava, ele matava. Então, a partir daí começa a corrupção já na política. Então, Alexandre o Grande, ele governou legal, e depois dele começou a decadência. Pensa, uma pessoa ali matando para ficar no poder, não querendo deixar descendentes, e por aí vai. Então, no versículo 5, nós vemos essas 5 pessoas que administram o império, o território de Israel, que é o imperador, que é o governante supremo do império, o governador, tem os governadores das outras ali, nesse caso aqui só está sendo falado da Galiléia, que são os funcionários nomeados para ser governador da província, quem que nomeia? O imperador. E os tetrarcas são responsáveis por cada território menor, como se fossem os prefeitos. E isso tudo é nomeado. E no versículo 2 ele já entra ali, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi neste ano que veio a palavra de Deus a João Batista. E se nós pararmos para pensar, era para ser um só sacerdote. Aqui nós lemos 2. Ou seja, a religião também estava entrando na corrupção. Essa corrupção que estava acontecendo no governo, estava entrando na religião. Hoje, a gente coloca no nosso contexto, quanta corrupção tem no governo. A gente está cansado de ver roubos, pessoas condenadas que foram libertas para governar um país. Vocês sabem muito bem quem. E muitas coisas que não estão na palavra de Deus e as pessoas estão fazendo. Mas nesse contexto, a gente consegue ver no versículo 2 ali, foi neste ano que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Igreja, eu falei tudo isso daí para nós focarmos nessa questão. Não foi no imperador, não foi no governador, não foi nos tetrarcas, foi em João Batista. Ele estava no deserto, era uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Deus olhou para ele, porque o coração dele estava para a palavra de Deus. Ele conhecia a palavra. Esses governadores também conheciam. Eles não eram burros, não é qualquer um que chegava tinha muito estudo. Só que o poder, essa gana, essa vontade de ter, acabou corrompendo eles. E eles, com essa corrupção, começou a deixar na religião. Começou a ir. E Deus olha nesse contexto de corrupção, nesse contexto um caos, pagando muitos impostos, as pessoas trabalhando muito para poder ter a sua casa, ter o seu trabalho, e aí nesse contexto é levantado um homem, e esse homem faz toda a diferença, e esse homem ele abre o caminho para o precursor que é Jesus Cristo. Amada igreja, chama a atenção aqui, que Deus não está olhando no alto escalão, Deus está olhando no nosso coração. Não que Ele não vai usar aquelas pessoas, mas se o nosso coração estiver pautado nas coisas deste mundo, Deus não vai permitir que a gente faça algo. Como foi falado pelo irmão Bruno, nós temos que nascer de novo, se esvaziar, negar nós, para que Ele cresça. João Batista falou isso. João Batista, que eu diminua, mas que Ele cresça, que Jesus cresça, que o Espírito Santo de Deus em nós cresça, que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos ser usados por Deus. E o mundo estava em crise. Não que hoje o mundo não está também. Está numa crise complicada. A gente olha ali, dá até um pouco de raiva em nós, de olhar as noticiários. Eu costumo olhar assim meio que por cima, mas não entro tanto no detalhe,
porque o cara começa a se estressar pelas coisas que vê, pelo que os nossos governantes fazem. E se eles estivessem um pouco de temor a Deus, se estivessem pautados na palavra de Deus, seria tudo diferente. O Brasil, um país rico, tudo a bondade que Deus nos deixou aqui, a água, o solo, a vegetação. O Brasil tem tudo e acaba acontecendo muitas coisas que, né, a gente fica indignado. E naquele cenário também estava assim. E o pior que seja a circunstância, o pior, por mais que nós estamos vivendo na dificuldade, Deus quer nos usar. Deus usou João Batista. E Deus quer usar você, igreja. Por mais difícil que está a situação, por mais complicado que seja, talvez a perseguição, a dificuldade do dia a dia, o cansaço, mas Deus quer te usar. Mas para isso você tem que estar com o seu coração aberto. Eu tenho que estar com o meu coração aberto, para que Deus possa me usar, para que Deus possa crescer cada vez mais em mim. Que não seja o meu eu, mas que sim o Espírito Santo de Deus. E quando isso vai acontecendo, a gente vê que não foi naqueles grandãos, foi João Batista, uma pessoa que estava no deserto, estava afastado, estava fora desse caos que estava, e Deus chamou ele: volta aqui, você tem um plano para ti, e tu vai fazer isso. E ele voltou e começou a ministrar para o povo, arrependimento. Então, quando ele volta e começa a ministrar para o povo, ele está fazendo o quê? Evangelismo. Ele está falando para as pessoas do evangelismo. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que voltar do nosso deserto para também evangelizar. Nós não podemos ficar no deserto. Se a gente fica no deserto, a gente vai passar sede, vai passar fome. A gente pode ir lá, ficar um momento com Deus, se capacitar, porque no deserto é seca. Não sei como você imagina o deserto, mas continua nessa imaginação ali, que é seca, um lugar árido, difícil de achar alimento. Você não vai querer viver aí para sempre, né? Você que vai querer voltar onde que tem comida, conforto da sua casa. E é isso que João Batista fez. Ele voltou, e o que ele fez quando ele voltou? Ele ficou esse tempo e começou a evangelizar. E o que aconteceu? As multidões começaram a ir até ele para ser batizadas. E olha o que a Bíblia nos traz. Ele percorreu por toda a região próxima do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para os perdões dos pecados. Ele percorreu, igreja, por toda essa região aqui. Toda essa região João Batista percorreu, pregando arrependimento, pregando a palavra de Deus, aquilo que ele foi chamado. Amada igreja, nós precisamos ir, nós precisamos percorrer a região, nós precisamos percorrer esse bairro, precisamos percorrer Erechim, precisamos percorrer o Rio Grande do Sul, não sei. Deus é quem sabe. Deus vai colocar, vai ministrar no seu coração aonde você tem que percorrer. Deus vai ministrar, tenho certeza disso. Mas temos que estar com o nosso coração aberto. Deus quer nos usar. Usou João Batista. Ele foi, ele aceitou, ele começou a percorrer. Aqui, para nós parece pequeno, mas se nós começar a aproximar aqui, é uma região muito grande. É uma região muito grande. É todo o Rio Jordão. E ele ia passando ali nos povoados, ia pregando a palavra. E ele foi sendo conhecido. E as pessoas vinham até ele para ser batizado. Olha como essa pessoa foi usada por Deus. Porque ele estava voltado a fazer a vontade do Senhor. Ele não ficou preso. Ele percorreu toda a região. Para fazer o quê? Pregar. E não é uma pregação qualquer. Como nós lemos no texto, é uma pregação de arrependimento. Arrependimento dos seus pecados. Era uma pregação que naquele tempo as pessoas não estavam acostumadas a ouvir. Elas estavam acostumadas a ouvir de outras coisas. Quando chega João Batista, ele confunde as pessoas e pregando arrependimento. Começa a falar do inferno, começa a falar de chamas, aonde que a palha vai queimar eternamente. É isso que ele chama a atenção das pessoas. E fala: se você não se arrepender, se você não se voltar para Deus, se você não largar de ser pecado, você vai ser queimado. Que é isso que João está fazendo. E começa a chegar muitas pessoas em volta dele. E ele fala para as pessoas: mudança de vida, ser algo novo, ser pessoa nova. Quando nós nascemos de novo, realmente nós precisamos nascer de novo. Como Nicodemos, quando o Bruno leu, eu pensei, Deus conectando tudo. Quando nós nascemos de novo,
Nós precisamos deixar o nosso velho, despir, deixar lá morto e viver o novo. Quando a gente não quer esse viver algo novo, nós não vamos conseguir as grandes coisas como João Batista conseguiu. E quando a gente está vivendo esse algo novo, não é nós em nós, não é nós que vamos fazer, é Deus que está fazendo em nós, porque nós deixamos esse algo novo que está em nós transbordar. E a gente nem percebe que está fazendo, a gente está fazendo coisas boas, e só começa a fazer coisas boas, e o pecado que está nos atrasando começa a despir. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. Deus deu essa capacidade para nós, Deus deu essa inteligência para nós, de dar esse primeiro passo, para despir das coisas deste mundo, e pensar nas coisas que são eternas. Mas João estava pregando o quê? O que ele falava muito para as pessoas? Olha só no versículo 4, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireita as veredas para ele. Então João estava pregando a palavra de Deus. João estava pregando as palavras que estavam escritas no profeta Isaías. Então o que nós precisamos falar quando nós vamos evangelizar? Palavra de Deus. Não tem algo novo. Deus já deixou a letra para nós. Deus já nos deixou o nosso manual. Deus já deixou tudo certinho. O que nós precisamos falar? A pessoa está ansiada? Você lê aquele versículo lá de Filipenses: não andei-vos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo dai graças. Tenha os versículos junto contigo. A palavra de Deus vai falar tudo por você, vai falar tudo por mim. Mas nós precisamos falar aí, igreja, como João Batista falava: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas. As pessoas que estavam lá naquele tempo, o que esse cara está falando? Ele está falando: endireita suas veredas. Se endireita, povo. Se endireita, igreja. Larga do pecado. Era um choque para eles. E se quisermos ver a igreja crescer, nós precisamos pregar a palavra. Não é só aquele evangelho que passa a mão, que diz que está tudo bem, que está tudo legal, que vem assim mesmo e fica assim para sempre. Não. Venha, mas mude. Nasça de novo. É isso que é o evangelho. É isso que a palavra de Deus quer da minha vida, da sua vida, da vida da pessoa que você está evangelizando, da vida da pessoa que eu estou evangelizando. É isso que Deus quer. E assim nós vamos experimentando um avivamento, que é preparar o caminho para o Senhor. Como é que nós vamos querer ter um avivamento nessa igreja se nós não preparamos, se nós não oramos, se nós não jejuamos, se nós não lemos a palavra de Deus? Queremos que o avivamento caia do céu? O Pentecostes já aconteceu, igreja. Essa profecia já está cumprida. Nós precisamos fazer a oração. Não que Deus não possa fazer algo novo, mas a gente Deus deixou isso para nós. Quando Deus fala o ide, tem todo um pacote ali. É orar, é jejuar, é ler, é aprender mais, é estar em comunhão com Deus, fazer nosso devocional. É tudo isso. E no versículo 5 ele segue: todo vale será aterrado, e todos os montes e colinas serão niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, os caminhos acidentados aplanados. Todas as pessoas verão a salvação de Deus. Quando os imperadores iam visitar as províncias, tinham engenheiros de trânsito que iam endireitando as veredas, iam endireitando as estradas. Aí vinham os escravos dos imperadores, trazendo eles para ir até a província. Aí o imperador chegava ali na província, que nós lemos ali, da Judéia. Aí ele vinha de algum lugar, as pessoas iam ali endireitando, ajeitando a estrada para que ele pudesse passar. E aí vinha o imperador conversar lá com Pôncio Pilatos. Dando um exemplo. Igreja, o que eu quero trazer para nós? Que nós precisamos preparar esse caminho, nós precisamos ser esse agente de trânsito, endireitar as veredas, para que as pessoas possam vir e conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Por mais que aqui está falando endireitar as veredas, nós precisamos endireitar essas veredas, trazer as pessoas, falar: tu está errado sim, mas Deus vai te endireitar.
E nós ser esse agente de trânsito, confiante em Deus, que Deus vai nos usar na vida dessa pessoa para se fazer dela nova. O todo vale será aterrado. Coisas que precisam ser tampadas, coisas que precisam ser esquecidas. Sei lá, um pecado que tu já confessou para Deus. Tampa ele, esconde ele, não volte mais. Todo vale será aterrado. O vale, coisa ruim. A gente não quer voltar para o vale. Ninguém quer voltar para um vale que tem que escalar para sair. Não, vamos aterrar esse vale e esquecer ele. Da mesma coisa dessa pessoa que está evangelizando. Por mais que está caminhando com ela, talvez ela está entendendo aos poucos e tal. Diz para ela enterrar esse vale. Os montes e as colinas serão nivelados. O orgulho, a soberba, a arrogância. Deus não quer isso. Deus não usou o imperador. Deus não usou o governador. Deus não usou o tetrarca. Deus usou o João Batista. Uma pessoa humilde. Humilde de coração. Isso que Deus olha, o coração. Não a posição social. Pode ser, o imperador, se fosse do coração bom, com certeza Deus iria usar. É o coração, mas ele estava corrompido, ele estava nessa ganância. E quando nós estamos na ganância, até que a gente não pede perdão e volta para Deus, Deus não vai nos usar para evangelizar. João Batista estava pleno. As estradas tortuosas serão endireitadas. A vida dúbia. Uma coisa na igreja, ser uma coisa lá fora. Dizer as coisas, uma coisa, e para outro dizer outra. Então nós precisamos endireitar essa nossa parte da vida. Que nós temos um cristão, realmente cristão, que ama Jesus Cristo, que está aqui para adorar e louvar. E toda a honra, toda a glória para Jesus Cristo. Essa pessoa que nós temos que ser. Não se ter duas faces. Que nem o símbolo do teatro, ele tem duas máscaras. Então, tem uma na frente da outra. Ou seja, ele está passando para as pessoas, para a plateia, uma pessoa, mas o ser dele está diferente. E nós não precisamos ser atores. Nós temos que ser sinceros com Deus, ser humildes. E os caminhos acidentados, aplanados. O que está fora do lugar na minha vida precisa voltar. Não sei aquilo que Deus precisa aplanar na tua vida. Não sei aquilo que Deus precisa fazer com que você volte no lugar. Mas nós precisamos dar bom testemunho. Se nós não tivermos com essa estrada nivelada, aplanada, endireitada, de que forma nós vamos querer evangelizar lá fora? Nós vamos pregar um Jesus? Nós vamos pregar um Jesus que é todo bom, todo santo, mas a nossa vida está toda torta, toda no pecado. E é isso que João Batista falava. Eu estou anunciando alguém que eu não sou digno de amarrar nem as sandálias. Então, ele estava falando, se arrependa, porque nós não somos dignos. Nós precisamos se arrepender, nós precisamos pedir perdão do pecado. E para essa pessoa que você está evangelizando, também precisa ser falado isso. Tem que dizer para ela, você precisa se arrepender, você precisa ser outra pessoa. E no segundo ponto, exortação ao arrependimento, ele vai falar no versículo 7. Então João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Então João estava alertando os religiosos. Ele estava falando para o povo religioso e falando assim: raça de víboras. Pensa, uma pessoa que estava ministrando, pregando, uma multidão, e falando lá para os outros: raça de víboras. As pessoas que estavam ao redor ali talvez se espantaram e tal, mas ele não estava preocupado com as pessoas ao redor. Ele estava preocupado por falar aquilo que Deus instruiu ele falar, que é aquilo que está na palavra. Ele não estava se importando com o que as pessoas estavam falando. Ele queria falar do arrependimento. Se vocês não se arrepender, vocês vão ser queimados como palha. Ele estava fazendo a parte dele. E não adianta nós queremos esconder algo de Deus, porque Deus conhece de tudo. Se nós não se arrependermos de algo, Deus vai saber que está faltando algo,
está faltando um detalhezinho da nossa vida que nós precisamos pedir perdão para Deus. E se nós não pedir, Deus vai ficar naquilo lá, assim, na tua cabecinha, pá, na minha cabeça. Até, Senhor, me perdoa, obrigado por me fazer lembrar disso, deste pecado. Talvez eu estava cometendo e nem lembrava, ou talvez estava no automático e não estava me lembrando deste pecado. Obrigado por me lembrar, me desculpe. Nós temos que dar bom testemunho. E João Batista pregava sobre o inferno. Era uma pregação forte que ele passava para as pessoas que precisavam se arrepender. Se não se arrependesse dos pecados, só tinha um destino, que era um destino com fogo eterno. Ele estava conduzindo as pessoas ao arrependimento. E as pessoas que iam até ele para se batizar, eles começavam a entender. E olha só o que elas aconteciam. E para entender, no versículo 8 ele diz: deem frutos que mostrem arrependimento. Não comecem a dizer a vocês mesmos: temos pai como Abraão. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Que os religiosos da época, eles tinham como pai Abraão e faziam: não, o meu pai é Abraão. Se meu pai era santo, eu não preciso ser santo, eu posso viver a minha vida dessa forma. Mas João Batista diz assim: teu pai era legal, você também precisa ser legal. Cada um é salvo particularmente. Eu não posso salvar a minha filha, minha esposa não pode me salvar. Eu tenho que buscar a salvação em Cristo Jesus. A minha filha vai ter que buscar a salvação em Cristo Jesus. O que cabe a nós é instruir ela no caminho do Senhor. Mas a salvação é de cada um. E é isso que João Batista está falando. Não adianta você dizer, você é religioso, falar que tu é da descendência de Abraão. Não adianta isso. Se você não se arrepender, você não vai para o céu. Se você não se arrepender, o Espírito Santo não vai habitar em você. Era isso que João chacoalhava o povo. E deem frutos que mostrem arrependimento. Ele não estava de brincadeira. Ele não estava para brincar com a graça do Senhor. Ele estava querendo que o povo realmente entendesse o que ele estava falando. Não era qualquer coisa, era a alma deles que estava em jogo. João tinha entendido e queria passar para as pessoas. E é isso que nós precisamos, igreja, entender daquilo que nós precisamos passar para as pessoas. Que o tempo de Jesus Cristo está vindo. Jesus Cristo já está vindo. O tempo já está ficando menor. Nós não sabemos o dia, nem a hora, nem nada. O Pai sabe, mas nós precisamos ir. O tempo está se esgotando. E no versículo 9 ele fala assim: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ou seja, entendi a palavra, me arrependi, só que agora eu tenho que dar fruto. Olha só como o Evangelho é. Eu não posso, beleza, me arrependi, me batizei e estacionar. Pronto, estou salvo. A salvação vai me gerar bons frutos. E esses bons frutos é eu estar na obra, eu fazer algo a mais para o Senhor, como já foi falado, fazer aquilo a mais para o Senhor, é dar minha vida inteira para o Senhor, é gerar os bons frutos. E é isso que João está falando para aquele povo, que se eles não gerarem os bons frutos, eles se arrependeram, eles só foram lá e tomaram banho, eles não geraram aquilo que João estava falando, eles não tinham entendido nada, só, eu vou ali por emoção e vou sair. E João quer algo diferente. João aqui foi mais na veia. Ele disse que o machado já está posto à raiz, ou seja, não está nem no caule. Ele está evitando que ela seja podada para nascer de novo. Ele já está indo na raiz para cortar e não nascer de novo. Vai para o inferno se não se arrependeu de verdade. Se só se batizou por se batizar, o Evangelho é muito bênção, mas também ele exige de nós. Eu assisti um Reels essa semana que mexeu muito comigo. No tempo que eu era do mundo, eu me esforçava para ser do mundo, mas no tempo que eu sou cristão, eu não me esforço para ser cristão. No tempo que eu era do mundo, eu esperava até meia-noite para poder entrar numa festa. A festa atrasava, ia até 1h30, eu estava de boa, me acordava no outro dia,
ali, ia dormir assim, me acordava, sei lá. Eu me esforçava. Querer ou não querer, isso daí é se esforçar. É deixar o meu bom do sono, o meu descanso. E às vezes, 1 hora com Deus é muito. Às vezes o cara no dia a dia ali não consegue parar 1 hora para ler, fazer uma leitura de qualidade. Isso aí mexeu muito comigo. E eu coloquei, não fiz de propósito, porque eu não sei o dia de amanhã, mas eu me desafiei. Eu quero ler a Bíblia até o final do ano, do início ao fim. E não fiz um propósito com Deus, porque eu posso falhar e eu não quero falhar. E a Bíblia nos ensina isso. Se nós vamos fazer um propósito, que a gente cumpra. Mas graças a Deus, Deus está me dando a graça que eu estou cumprindo isso. E graças a Deus eu estou em dia. Não estou atrasado. Isso para a honra e glória do Senhor. Eu tenho um aplicativo da Bíblia e eu peguei um plano anual. Para não me perder, eu estou anotando ali. E graças a Deus, Deus está me dando a graça e eu estou conseguindo ler conforme Ele está me mandando. E a gente precisa se esforçar para Deus. Não é só tomar um banho e deu. Nós precisamos fazer algo diferente. Senão o machado vai ficar na nossa raiz. E quando o machado descer, essa raiz, essa árvore não vai mais brotar. E no versículo 10, ele vai falar: então, o que devemos fazer? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados. Eles perguntavam: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhes perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acumulem, nem acusem ninguém falsamente, e contente-se com o seu salário. Então as multidões, o compartilhar, João Batista está falando assim: se você tem 2 túnicas, vista alguém que não tem, e quem não tem comida, faça o mesmo. Ajudar as pessoas, ajudar os necessitados. Volta e meia a igreja faz campanha do agasalho, ação social. É isso aí o papel de crente, é isso aí o papel do cristão, ajudar. A igreja de Deus leva o evangelho para qualquer pessoa. Ela não importa a classe social, se é alto, baixa, média, não, é para todos. O evangelho está aí e cabe a nós a fazer essa boa ação, a gerar esses bons frutos. Isso não mostra a salvação, isso é uma evidência da salvação. E fazer boas obras faz parte da nossa salvação. Paulo fala que eu sou salvo, não é Paulo, é Tito, me fugiu, acho que é Tito, que eu sou salvo, não sou salvo pelas obras, mas para praticar as boas obras. Os publicanos eram pessoas que cobravam impostos para o governo, para o imperador, para os governantes. E os publicanos ali, o que eles faziam? O império, na época, falava assim: vocês têm que arrecadar X de impostos. Esses publicanos, eles não tinham uma receita federal como nós temos hoje, que a gente vai no mercado e coloca a nota fiscal, porque eles fiscalizam tudo, mesmo tu não colocando o teu CPF, eles sabem o que tu está comprando. Enfim, fecha aspas. Eles não tinham esse controle. Mas na época eles falavam assim: ó, vocês vão arrecadar X nessa província. Judéia, Galiléia, essas são as províncias. Vocês vão arrecadar Y. E esses publicanos iam até as pessoas, os povos, e começavam a coletar os seus impostos. Só que, por exemplo, para X, ele tinha que pagar 5 moedas. Só que eles cobravam 15. Só que esse trabalhador ganhava 18 para sustentar a sua família. Só que 15 tinha que ficar para o governo. Era um roubo. Por quê? O império já colocava um valor altíssimo. O publicano que estava indo lá cobrar o imposto já colocava um outro valor altíssimo. E outro. E tem os soldados aqui também na jogada, que eles também eram usados pelos publicanos. E se a pessoa não tinha, por exemplo, essas 15 moedas para
ser para pagar para os publicanos? Os publicanos falavam assim: soldado, eu te dou mais 5 moedas para tu ir lá e fazer o quê? Bater nessa pessoa, ou forçar, como a Bíblia aqui está falando para nós. E os soldados pediam: o que nós devemos fazer? Não cobrem mais do que, não maltratem ninguém. O que os publicanos estavam falando? O que nós devemos fazer? Não cobrem mais imposto do que deve ser cobrado. Essas pessoas, elas estavam entendendo, elas estavam praticando o mal, elas estavam praticando o pecado, mas elas pediram para João Batista: o que devemos fazer? E João Batista falava: cobra o justo, faça o justo, Deus está vendo. E a mesma coisa nós, igreja, nós precisamos pedir isso. O que nós devemos fazer, Senhor? Deus vai falar, Deus vai nos orientar pela palavra dele. E o terceiro ponto vai falar sobre anunciando Jesus Cristo para a multidão. No versículo 15, olha só, o povo começou a idolatrar João Batista. O povo estava em grande expectativa, pensando em seu coração, se caso João não fosse o Cristo. E aqui, amada igreja, muitas pessoas querem os holofotes, muitas pessoas querem ser seus tal, e nós não podemos ser assim. Nós precisamos apontar Cristo, nós precisamos dizer: não, é Ele que faz na minha vida, não é eu, é Ele, é Cristo, como João fez. Olha no versículo 16, ele falou assim: João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso do que eu não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Eles batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele falou para todos, igreja, que não era ele o poderoso, não era ele que estava fazendo as coisas, era Deus que estava usando ele, mas era Cristo que devia ser conhecido. E ele apontou, ele falou: é aquele lá, é aquela pessoa que é o Cristo, não sou eu só sou um precursor, eu só estou aqui para abrir o caminho para Jesus Cristo. É Ele que pode te salvar, é Ele que pode tirar do lamaçal do pecado. Eu não posso nada, eu só posso falar, eu só posso pregar, mas é Cristo que vai operar na sua vida. E amada igreja, é isso que nós precisamos falar para as pessoas. Não é nós que vamos operar na vida da pessoa, não é nós pela nossa capacidade, não, mas é Cristo que pode operar na vida dessa pessoa que você está evangelizando. É Cristo, somente Cristo. Se ela começa a falar: não, é você que está me ajudando, não, eu não ajudo ninguém, eu estou aqui só pregando a palavra, é Cristo que está te ajudando. E João fez isso. 17 vai falar: ele traz a pá ele traz a pá na mão para limpar a eira e juntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo e nunca se apagará. Então aqui nós temos vendo dois cenários: o celeiro e o fogo que nunca se apagará. O celeiro é o céu, para onde que todos nós queremos ir, amém? E nós precisamos ver as pessoas que nós amamos lá também. Nós temos isso no nosso coração, nós amamos o próximo como a nós mesmos, então nós queremos ver o próximo nesse celeiro também. Você não quer não ver ele nesse celeiro e estar, porque se você não ver ele nesse celeiro, você vai ver ele no fogo que nunca se apagará. A Bíblia só fala de 2 caminhos, 2 destinos, eu vou colocar. Um é o caminho que é Jesus Cristo, mas 2 destinos. Um é o céu e o outro é o inferno. E nós amamos muitas pessoas, nós queremos bem para muitas pessoas. Então nós temos que endireitar as veredas, endireitar o caminho, apontar Jesus Cristo para essa pessoa, para que ela vá para o celeiro conosco, amém? Não que ela vai queimar no inferno. A gente não salva nada, é Cristo que faz isso em nós. E ele vai seguir. No versículo 18, João anunciava as boas novas ao povo, exortando-os com muitas outras palavras. Então João nada mais dizia do que o Evangelho. A Bíblia está falando aqui que ele exortava com muitas outras palavras. E ele não tirava essas palavras da sua mente, do seu bolso, não. Ele tirava daquilo que ele aprendeu dos profetas. Ele tirava daquilo que ele meditava, aquilo que ele foi se capacitar lá no deserto, que ele ficou o tempo lá. A Bíblia vai falar que ele comia gafanhoto,
mel silvestre, e ele ficava lá, no deserto, na intimidade com Deus. E quando voltou, ele voltou para fazer diferença. Quando nós estamos no deserto, igreja, quando nós voltamos, nós precisamos fazer diferença. Que é ali onde que Deus está nos carregando, Deus está esvaziando nós para encher dele. E quando a gente vai aplicar isso, a gente vê, a gente consegue percorrer todo o Rio Jordão, a gente consegue percorrer toda a região com vontade, com intrepidez, porque é Deus em nós, não é nós. O 19 vai falar: no entanto, quando João respondeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Lucas coloca aqui esse acréscimo para fechar aquilo que ele queria dizer de João Batista. E João Batista, ele repreendeu um tetrarca, um governante. Pensa nós repreender um governante, como é que nós iríamos ser? Falar assim: tu está roubando, tu está fazendo errado, a gente está trabalhando para tu se dar bem. Pensa nós fazer isso. Cadeia, desacato, autoridade, não sei que lei que vai se enquadrar nisso, mas eles vão achar alguma lei para colocar nós na prisão. E nesse tempo aconteceu a mesma coisa. João Batista, olha só, Herodes estava com Herodias, a mulher do irmão de Herodes. Herodes pegou Herodias, que era sua cunhada, estava com ela. Olha só, que pecado. E João Batista viu isso. Poxa, como é que um governante, como é que um exemplo, como é que uma autoridade vai fazer uma coisa dessa? E foi lá e falou para ele. E aí a gente sabe, no decorrer da história, que ele foi morto, foi decapitado. Herodias, toda contaminada pelas trevas, o pecado, pediu para o seu tetrarca que trouxesse João numa bandeja, a cabeça de João numa bandeja. É isso que a Bíblia nos conta. E para concluir, João foi aquele que disse, respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. João reconheceu o seu lugar. Ele veio pregar a mensagem de arrependimento. Nós precisamos reconhecer o nosso lugar, igreja. E também precisamos pregar essa mensagem de arrependimento. Pois o mundo daquela época não é muito diferente do mundo de hoje. Tem muito pecado lá fora. Muitas pessoas indo para este fogo que nunca vai se apagar. E nós, por amor ao próximo, nós precisamos também fazer isso. Pregar essa mensagem de arrependimento, reconhecendo que Ele é o Salvador, reconhecendo que Cristo é o Salvador, que pode mudar a vida dessas pessoas. Em João 3,30 vai falar: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. João Batista não queria a glória para ele, ele estava destinando a glória totalmente para Cristo. Vocês que estão se batizando, eu só batizo com água, eu só faço esse símbolo, mas aquele que é poderoso vai batizar vocês com o Espírito Santo. E que nós, amada igreja, possamos batizar pessoas com água, né? Claro, fazer o nosso papel de levar para o batismo, vamos dizer assim, levamos para o batismo, mas que o Espírito Santo de Deus habite nessa pessoa que nós venhamos a ganhar este ano. Que o Espírito Santo possa mudar essa pessoa, que ela venha se arrepender e reconhecer que Cristo é o Salvador, que somente dele é a glória, somente dele é a honra, e que ele pode mudar a vida de todos. E em João 1, 29 a 31 vai falar: no dia seguinte João viu Jesus Cristo aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei quando disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, eu vim batizando com água. Às vezes as pessoas que nós estamos falando não conhecem Cristo Jesus, mas nós vamos abrir esse caminho.
nós vamos vir batizando com água, ou seja, pregando o Evangelho, falando das boas novas para esta pessoa, que daí sim, no final do ano, ela possa estar recebendo o batismo, recebendo o Espírito Santo e fazer a diferença. Cara, o Espírito Santo já vai estar habitando nela, mas ela já vai ser algo novo. Quando ela saiu do batismo, já é algo novo. As pessoas que se batizaram no final do ano, não é diferente, é transformador. E é isso que nós precisamos pregar lá fora, igreja. Que morrer para o nosso eu e nascer para Cristo é totalmente restaurador. E João faz o seu papel com excelência e reconhece que Cristo é o Salvador. E Jesus conheceu o papel de João, que ele foi preparando o caminho. Tanto que no versículo vai falar: eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não surgiu ninguém maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele mesmo. Ou seja, João Batista foi reconhecido por Cristo. João Batista fez o seu papel. Ele teve a sua cabeça num prato e mostrado para Herodias, já que ela queria isso. Mas o legado que ele deixou, a evangelização, as pessoas que ele levou para Cristo foram tantas, que Cristo, o próprio Jesus, reconheceu. Falou assim: não teve ninguém aqui que foi maior do que João. João foi o maior, mas lá no reino, lá no celeiro, o menor que estiver lá é muito maior do que João Batista. Ou seja, igreja, lá no céu é algo que a gente não consegue comparar. E se a gente quer ir para lá e queremos que lá as pessoas estão conosco que a gente ama, nós precisamos pregar essa mensagem de arrependimento. Talvez é uma mensagem meia forte, uma mensagem meia dura, falar que tu tem que largar do pecado, falar que tem que mudar de vida, mas é necessário. Para estar nesse celeiro é necessário, para estar no céu é necessário nascer de novo e deixar que Cristo reine em nós. Amém? Convido a amada igreja a ficar de pé. Vamos orar mais uma vez a Deus. Senhor Deus querido, obrigado por mais este momento de Tua presença. Obrigado, Pai, pelo Senhor ter falado essa noite, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela palavra que está aqui hoje, Senhor, na Bíblia, que nós podemos ler aqui junto como igreja e meditar nela, Senhor Deus, e tirar ensinamentos para a nossa vida e como nós devemos evangelizar o mundo lá fora, Pai. Que não é mensagem dócil, não é passar a mão na cabeça, não. É pregar a Tua palavra, e a Tua palavra diz que as pessoas têm que se arrepender, que as pessoas têm que voltar, que as pessoas têm que largar do pecado e se inclinar a Ti, Deus, pois o Senhor é um Deus santo, um Deus justo, um Deus poderoso. O Senhor é rico em santidade, e nós, Senhor, como os pequenos Cristos, nós precisamos nos espelhar no nosso modelo, no nosso mestre, que é Jesus Cristo, que passou por aqui e não pecou. E, Senhor, que o Teu Espírito Santo em nós nos ajude a pregar essa mensagem que é tão desafiadora em nossas vidas, que é a mensagem de arrependimento. Que nós possamos falar com sabedoria, com discernimento, Pai. Que nós venhamos a glorificar em tudo, Senhor, que nós venhamos a falar para as pessoas que nós vamos evangelizar, Deus. Deus, nos abençoe, Senhor. Nos unja, Pai. Nos direcione. Que o Senhor possa ser o Senhor da nossa vida. Sempre, Deus, em nome de Jesus. Abençoe, Deus querido, a nossa semana, nos livre dos perigos, nos livre, Senhor, das tribulações, que nós venhamos, ó Senhor, ter uma semana abençoada na Tua presença. Sabemos que é difícil o nosso dia a dia, mas que nós possamos, ó Senhor, fazer com excelência, Senhor, aquele momento de devocional contigo, Deus. Que nós possamos fazer com excelência a nossa evangelização para a Tua honra, glória e louvor, Deus. Assim nós queremos orar e Te agradecer por tudo que Tu nos destes. Em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, Deus abençoe. Uma boa semana. Vamos em paz.